coisas, né? Então, eu quero agradecer imensamente vocês que estão aqui presentes, participando desta aula. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa, que o computador é diferente, meu notebook eu já estou mais cancheiro. Esse computador da escola, às vezes, eu tenho dúvida. Não sei se está chegando bem a imagem, o som, se está tudo certinho. Tá tudo Tudo certo. certo. Ô, Fábio, a gente vai ter conferência amanhã também ou só hoje? Não, só hoje, tá? Tá, que eu acho que tu tinha comentado semana passada de ter 2 dias. Ou eu tô viajando? Pode fazer. É que na semana passada a gente, na verdade, não conseguiu falar muito, né, sobre o tema, então a gente pode fazer. Eu marquei uma para a gente combinar hoje, mas a gente pode fazer. Para mim será um prazer. Se vocês concordarem, a gente já deixa marcado. Qual que é o horário? O quê? Desculpa que cortou o coisa aqui. O que a Ana disse? Semana passada nós tínhamos falado de fazer 2 dias, lembra? Porque a gente ficou conversando sobre a formatura, né? Ah, sim, sim. Então, se vocês quiserem fazer, a gente faz. Não tem problema nenhum. Até seria bom, que daí vocês ganham tempo. Eu não vou ser muito longo hoje, né? Porque eu sei que vocês já vêm de outra aula, enfim. Então, a gente pode fazer. A gente pode ver o tema que viria da semana passada hoje. E amanhã a gente trabalha com a Revolução Russa, que a aula já está pronta ali para vocês trabalharem. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, a gente já faz. Estou por vocês. A gente pode deixar agendado. Que horários vocês têm livre amanhã? Ah, quase todos. A Peraí, gente deixa eu ver. Peraí, a gente tem videoconferência 7h20 e às 11h. Às 11 do quê? Geografia com a 33. 7h20. Barbaridade. Amanhã eu tenho só o horário das 10 marcado. Pode marcar qualquer outro horário. 40 minutos. Querem fazer as 9, querem fazer... É que vocês têm depois, né? Vocês é que sabem, tá? Vamos pensar isso, se vocês quiserem fazer. Para mim seria bem bacana. Eu iria adorar encontrar vocês novamente. Eu só tenho o horário das 10 marcado amanhã, dia 29. O resto eu tenho todos os horários livres. Então podemos fazer. Às 9, vocês têm já às 9 alguma coisa? Não. Não. Podemos deixar marcado para as 9? Por mim. Sim. É muito ruim. Vou deixar aqui, daí eu vou botar no grupo. Quem participar, participa. Tá? Quinta-feira, então, amanhã, 9 horas, tá? Bom, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês, então, daquilo que a gente iria ver na semana passada, que a gente acabou conversando um pouquinho sobre a formatura e foi muito legal. A reunião que a gente fez também essa semana foi muito legal. Estou muito feliz com vocês, com o resultado. Parece que a M33 ela está voltando de novo ao jogo, sabe? Eu estou muito feliz mesmo. Assim, eu tenho muita confiança em todos vocês, alunos dessa turma. Você sabe, a gente sempre se deu super bem. E eu acho que a gente conseguiu, nesses poucos dias, assim, dar uma animada, né? Todo mundo trabalhando junto, não é mérito do professor, mas sim de todos vocês, né? Que, olha, a gente tinha, talvez, para a formatura 10, 12 alunos, hoje estamos aí com 24 alunos, né? E podemos ter mais, tá? Então, estou muito feliz com isso. O diretor ficou extremamente feliz, o pessoal está muito feliz mesmo, assim, com essa notícia, assim. E é um momento único que a gente vai aproveitar, tenho certeza. O que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós falamos da Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914 e termina em 1918. E nós temos que entender, assim, o porquê, né? Como ela termina
e o que fica dela, tá? Então, vocês podem me interromper a qualquer momento. A tela está aparecendo aí, a tela da aula passada para vocês? Sim. Então, assim, ao final da Primeira Guerra Mundial será feito um tratado, né? Um tratado que vai se chamar Tratado de Versalhes. Eu não sei se na semana passada a gente chegou a comentar um pouco, acredito que sim, mas só para reforçar, né? O Tratado de Versalhes, né? É exatamente aonde tem o Palácio de Versalhes, construído pelo rei Luís XIV. Tá? Então, se reuniram lá todos os envolvidos, né? Inglaterra, França, Bélgica, Áustria, Hungria, né? Que aqui já começa a ter algumas diferenças. Antes era Império Austro-Húngaro, agora é Áustria, Hungria. Nós vamos ter a Alemanha, né? A Itália, enfim, os Estados Unidos, né? Todos, Portugal, Espanha, todas essas nações europeias, tá? E eles vão se reunir e vão começar a trabalhar, então, um tratado, né? Um tratado que ele vai durar praticamente 6 meses de negociação, tá? E até que chega uma data, então, que eles vão colocar fim à guerra. Tá? Por quê? Toda guerra tem muitos custos econômicos, financeiros, a cada tiro disparado, né? É custo, né? As roupas, a alimentação, o combustível, a fabricação das armas, né? Dos aviões, dos tanques, tudo isso gera custo, tudo isso sai de algum lugar e sai dos países envolvidos. Então, essa aqui é a imagem da capa do Tratado de Paz, né? Tratado de Paz, ou seja, o que nós vamos chamar de Tratado de Versalhes. Tá? Ele foi assinado em junho, dia 28 de junho de 1919. Tá? E este tratado, ele já vai trazer algumas questões que, se nós vamos analisar hoje, ele já abre precedente para um novo conflito. Tá? Então, antes de falar especificamente de alguns pontos que o tratado determinava, nós temos que pensar aqui, ó. Vamos olhar o mapa da Europa antes da Primeira Guerra. Nós temos aqui, ó, os países, mas nós temos aqui a Áustria, ou Império Austro-Húngaro. Tá? Nós não temos aqui, por exemplo, a Iugoslávia, nós vamos ter a Sérvia, Montenegro, a Albânia. Vejam que a própria Alemanha, ela é maior do que ela fica depois. Nós vamos comparar. Ó. Então, vamos ver as comparações. A Alemanha, ela tinha mais território antes da Primeira Guerra. Aqui ela já vai ter menos território. Tá? Nós vamos ter esses vários paísezinhos nascendo aqui, ó, onde nós vamos chamar do Oeste Russo. Tá? E até a Rússia vai mudar de nome. Né? Antes era a Rússia, agora vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nós vamos ter o desmembramento desse território, onde vai surgir a Lituânia, Letônia e Estônia. Tá? A Alemanha se divide para ter a questão da Polônia, que pega também territórios aqui da antiga Rússia. Nós vamos ter o Império Austro-Húngaro aqui, que é esse cinza, ele vai se fragmentar, ó, ele vai formar parte da Polônia, vai formar a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. E a Romênia será muito maior. Então, vejam, tá? Esse território aqui que a Alemanha tinha, ó, tá? Vai perder para a França. E esses dois territórios pequenininhos, aqui, Alsácia e Lorena, a Alemanha vai buscar durante a Primeira Guerra, mas vai ter que devolver no final da Primeira Guerra. Isso nós estamos falando aqui só da Europa.
Agora, se nós formos olhar para a África, isso também vai acontecer na África e também na Ásia. Esses territórios, colônias alemãs na África, do processo do neocolonialismo, imperialismo, que o professor já trabalhou, serão serão entregues para a França e para a Inglaterra. Então, essa geopolítica territorial aqui, ela muda muito do antes da Primeira Guerra para o depois da Primeira Guerra. Fiz questão de mostrar para vocês. Muitas mudanças. Mais países, mais divisões territoriais, e isso vai gerar mais conflito. Tá? Porque são vários governos que terão aqui influências a partir de 1917 do socialismo, tá? Do socialismo e do capitalismo, tendo os Estados Unidos como um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, esse mundo europeu já se desenha antagônico a partir de 18. Tá? Vamos tratar especificamente do tratado. Né? Para o tratado ser feito, né, nós temos que pensar que essas nações, essas novas nações, eles irão discutir por um grande período, foram 6 meses. Né? E quem é que sai como a grande culpada desse tratado? Né? A Alemanha. Tá? E a Alemanha fica como a grande responsável da Primeira Guerra Mundial. Tá? E ela vai ser penalizada por isso. Tá? Então, é criado o que nós chamamos a Liga das Nações, o que nós podemos chamar hoje de ONU, Organização das Nações Unidas. Na pós-Primeira Guerra é criada, então, a Liga das Nações. E essa Liga das Nações engloba, então, os países vencedores e as nações vencedoras e as nações derrotadas. Tá? E o Tratado de Versalhes, ele penaliza muito a Alemanha. E nós vamos ler e entender o porquê. Tá? O professor disse que a Alemanha fica como a grande culpada. Então, aqui eu coloquei alguns artigos do Tratado de Versalhes, e a própria condição de fazer a assinatura do tratado em Versalhes, na França, também já é um golpe duro para a Alemanha. Tá? Também já é um golpe duro para a Alemanha ter que se submeter aos franceses. Tá? Então, no artigo 45, determinava que a Alemanha iria ceder o território de Sarre, rico em minas de carvão ainda necessário dentro do processo industrial, por 15 anos à França. Então, um território alemão será cedido à França para que a França explore carvão por 15 anos, tirando essa condição da Alemanha. Era um território alemão. Tá? O artigo 51 estabelecia que Alsácia e Lorena voltariam a ser posse dos franceses. Esses territórios aqui, Alsácia e Lorena. Então, voltariam para a mão dos franceses, que estavam na mão, foram conquistados pela Alemanha durante a guerra. E nós já tivemos o conflito antes lá, na Guerra Franco-Prussiana, sobre esses territórios. O artigo 102 determinava que a cidade de Danzig voltaria, né, ela seria livre. Ela estaria sendo administrada sobre a batuta, né, da Liga das Nações. Seria uma cidade independente dentro da Alemanha, não fazendo parte da Alemanha, está dentro do território, mas não faz parte, ela seria pertencente à Liga das Nações, a essa espécie de ONU. Tá? Isso também deixou os alemães bastante chateados, porque era uma cidade estratégica para eles. Outra coisa também que nós temos que analisar aqui, que todas as colônias alemãs na África passariam para a mão dos aliados. Isso é importante a gente colocar, então. Todas as colônias a qual a Alemanha extrairia recursos, vendia produtos dentro do processo de industrialização, passariam para a mão dos aliados. Tira as colônias alemãs. Tá? O artigo 160,
ele determinava que a Alemanha deveria ter uma quantidade máxima de soldados nas suas tropas e não poderia ser mais que 100 mil homens. Durante a Primeira Guerra, nós tivemos milhares de homens. Só a Alemanha levou cerca de 10 milhões de indivíduos entre as alianças que ela fez. Então, assim, um exército de 100 mil não é nada. Tá? E todos esses soldados não são soldados pagos, não ganham soldo, não ganham salário. Soldo é o salário do soldado. O soldado chama-se soldado, ele ganha o soldo. Eles serão voluntários para inibir também o recrutamento. Tá? Outra coisa, a fabricação de armamentos, tá? Teria toda a aprovação dos aliados. Para fabricar armas, os aliados teriam que concordar. E aqui vai entrar, então, uma estratégia muito grande, que nós vamos trabalhar logo ali na frente, quando Adolf Hitler chega ao poder, né, quando o Partido Nazista chega ao poder na Alemanha. Determinava que a Alemanha não poderia ter uma marinha militar, não poderia, e nem uma força aérea, somente soldados. Tá? Então, limitava também. O artigo 231, ele diz que a culpa da Primeira Guerra foi da Alemanha, apesar de não ter sido estopim, mas foi da Alemanha. E a Alemanha vai ter que pagar os danos causados aos aliados. A Alemanha vai ter que pagar para a França, principalmente, para a Inglaterra, um valor em marco alemão mensal. Tipo, vai ter que colocar o dinheirinho na conta, principalmente dos franceses, para que a França pudesse se reerguer. Né? Porque teve muito prejuízo econômico, então a Alemanha é cobrada. Isso vai colocar o quê? A Alemanha numa condição de submissão total na Europa. Perde território, tá? Perde território, e tem todas essas imposições aqui que o Tratado de Versalhes coloca. Então, isso traz uma questão social entre a sociedade alemã de submissão, de crise econômica financeira, porque ela também tem que se reerguer, e como vai fazer isso? Vai ter que pagar a dívida de guerra, e isso vai trazer um revanchismo para a sociedade alemã. Os alemães irão entrar num espírito de revanche contra, principalmente, a França e a Inglaterra, o Reino Unido. Tá? Cria uma revanche. E, para fomentar isso, nós vamos ter o Adolf Hitler, que foi um soldado durante a Primeira Guerra, que esteve na mira de um soldado inglês, mas que não foi morto. Este jovem Adolf Hitler, quando volta para a Alemanha pós Primeira Guerra, ele se insere no Partido Nazista, e o Partido Nazista começa a ascender, a crescer, e ele começa a participar das manifestações. É um partido operário, é um partido que luta por melhores condições de vida na Alemanha. Tá? Então, o Partido Nazista, a gente pensa que o nazismo só foi morte de judeus e assim por... Não. O Partido Nazista era um partido operário, era um partido que lutava por direitos. Ele vai se descaracterizar depois. E ele vai ser preso numa dessas manifestações, e ali ele vai escrever o livro Mein Kampf, que será Minha Luta. Acho que eu pronunciei corretamente. Traduzido para o português. Eu tenho uma dúvida, Fabiano. Vai lá. Assim, esse negócio da Alemanha ter um número X de soldados e tal, não ter muito armamento, isso durou até o Hitler entrar no governo, ou antes já não era mais cumprido isso? Não, tu estás correta. Até Adolf Hitler entrar no governo. E depois que ele assume, ele vai transformar a Alemanha novamente numa indústria de guerra, né? Tá? Entendi. O pensamento está correto. Até a ascensão do... Porque nós não podemos nos esquecer, Laura e turma, que a Alemanha é uma monarquia.
Então, quando o partido nazista chega ao poder e derruba a monarquia, e Hitler entra como chanceler alemão, ele muda totalmente o desenho econômico da Alemanha. E qual que é a solução que ele encontra? É muito importante essa tua questão. Começar a trabalhar o cerne, que é a educação. Então, todas as crianças começarão a ser educadas a partir ali de 27, 28, com o cerne do Partido Nazista. Então, os jovens que lutaram em 39, a partir de 39, eles serão jovens doutrinados há 10, 15 anos antes. Foram educados. As escolas alemãs trabalharam a doutrina nazista. Então, por isso que eles não desrespeitavam o Führer, né? O Hitler. Chamavam ele de Mein Führer. Por isso, porque o cerne está na educação. A Alemanha só vai promover uma Segunda Guerra Mundial por isso, porque começa a educar os jovens. Eles encontram essa alternativa para fortalecer a sociedade alemã, mentalmente e intelectualmente. Tá? E, economicamente, quando Hitler chega ao poder, qual que é a solução encontrada, Laura e demais alunos? Fabricar armas, munição e todo o contingente bélico em submarinos, aviões, tanques, né? Canhões de longo alcance, mísseis, e um desenvolvimento tecnológico muito à frente das outras nações. Porque os alemães eram muito inteligentes para essa parte da ciência tecnológica. Então, tudo foi feito escondido, porque num dos artigos diz que para fabricar, o artigo 168 diz que para fabricar armamentos deveria ter a aprovação dos aliados, que estavam ligados à Liga das Nações. Então, eles vão fazer no subsolo das fábricas, os historiadores vinham, eles estavam fabricando panela, sei lá, peça de veículo, mas no subsolo estava toda a matriz, linha de produção, fabricando tanques, aviões, submarinos. E os historiadores não conseguiam ver. Cavocaram em cavernas, né? Nas montanhas, cavocaram cavernas com túneis extensos, quilômetros, para montar ali fábricas. Então, por isso que a gente vê muito nos filmes a Alemanha muito subterrânea, porque onde estava sendo fabricado. E fabricaram milhares de aviões, milhares de tanques, milhares de metralhadoras, fuzis, mísseis, né? Submarinos, veículos, né? Tanto é que o próprio Volkswagen, o Fusca, né? Ele foi uma encomenda do Hitler. Ele encomendou para o Porsche, que trabalhava na época para o governo alemão, e foi um dos que primeiro desenvolveu o motor elétrico, que hoje nós achamos que é usar a energia elétrica para movimentar as coisas é uma novidade, não era. Né? Porsche cria o primeiro motor elétrico a ser adaptado a um tanque de guerra, tá? E ele cria o Fusca, o Volkswagen, como uma opção barata, econômica e resistente. Né? E o Fusca vai vencer o Jeep americano, porque o Jeep precisa de refrigeração a água, usa radiador, e o Volkswagen não. Então, quando houve a Segunda Guerra, nos invernos muito rigorosos que a Europa teve, o motor do Jeep congelava, a água ele não ligava, e o Volkswagen, o Fusca não. Engenharia alemã, e ele trabalha com os pistões deitados. É uma diferença também. Então, o Volkswagen vai surgir a partir dessas encomendas aí. Tá? Então, o cenário que a Alemanha fica dentro do Tratado de Versalhes é esse. Uma Alemanha submissa. E os norte-americanos que participaram desse processo do Tratado de Versalhes avisaram os franceses e ingleses. Vocês estão penalizando a Alemanha demais. E isso vai gerar um novo conflito. Vai gerar uma revanche. E foi o que de fato aconteceu. O povo alemão se une a partir da educação, a partir do processo econômico e retoma em 20 anos, de 19 a 39,
a Alemanha está pronta como nunca para promover um novo conflito. E daí vai vir com força. Vai vir com muita força. E por isso que a gente entende a Alemanha querer um pedaço da Polônia, a Alemanha querer exterminar os franceses, que começa por aí. A causa homofóbica, a causa racial, a raça pura, tudo isso é cortina de fumaça. O processo da Segunda Guerra é econômico, é restabelecer e reconquistar territórios, que só irá acontecer devido a esse tratado de Versalhes aqui, que penaliza a Alemanha, que castiga a Alemanha demais. Tá bom? Alguma pergunta enquanto a esse tema aqui? Não, acho que tá tranquilo, senhor. Amanhã nós vamos falar um pouquinho da Revolução Russa, então só para a gente compreender, eu deixei esse quadro aqui. Vocês estão conseguindo abrir as imagens agora? Porque eu coloquei, mandei para alguns colegas, tá? E eu refiz aqui, não sei se vocês estão conseguindo abrir, tá? Se não conseguirem abrir qualquer imagem, me falem que eu envio também, não tem problema nenhum. Tu sabe, depois que tu me mandou, eu fui abrir de novo o Moodle e daí tava aparecendo. Eu só salvei novamente, mas às vezes acontece com o Moodle desconfigurar, mas me avisem sempre, por favor. Então, antes de nós falar da Revolução Russa, que é amanhã, que a Rússia participa da Primeira Guerra Mundial, mas sai em 1917, ela sai para resolver um conflito interno, e ele é muito importante, nós vamos compreender um pouquinho o que é o capitalismo e o socialismo. Tá? Porque os vencedores da Primeira Guerra são capitalistas. E a Rússia vai formar a maior união política da história, a partir da bandeira socialista, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, no final da Primeira Guerra, já era socialista? Ela vai implantar o socialismo em 1917, quando acontece a Revolução Russa. Tá bom, não sabia, eu não lembrava dessa parte. Pensei que era mais pela Segunda Guerra. Não, ela implanta o socialismo na Primeira Guerra Mundial. Ela sai em 1917 para implantar o socialismo. Tá? A partir de Lenin, principalmente, é uma figura muito vista nisso, né? Lenin, Trotsky, e é o socialismo marxista, que vai vir de um alemão, Karl Marx. Tá? Então, é bem interessante também. Então, trabalhando de forma bem simples, eu resolvi colocar essa imagem aqui, que coloca os pontos de cada um dos sistemas, das teorias, que já não são mais teorias, são aplicações, mas vivem se reinventando e se recolocando nos momentos históricos. Tá? Então, o capitalismo, o governo capitalista, ele não assume papel de autoridade pública, nem coerciva, né? E também tampouco centralizada. O governo capitalista, ele é menor, ele é menos governo e mais burguesia, ou mais voltado à questão de quem quer empreender. Os Estados Unidos é um exemplo disso. O governo, ele é importante, mas ele é menor. O que dá margem à economia são os industriários, são a classe que tem investimento, que tem capital, os bancos. Tá? Então, o governo é menor, é o liberalismo de Adam Smith. Menos governo, mais questão de capital privado. E os governos capitalistas, eles trabalham com república e democracia. Tanto é que nos Estados Unidos nós temos o Partido Republicano e o Partido Democrata. É república e democracia. Tá? O socialismo, o governo, ele coordena, ele intervém muito mais em toda a parte econômica, ele intervém na vida das pessoas, ele tem mais força militar, não que os Estados Unidos não tenham, tem, mas o exército é mais autônomo nos Estados Unidos, as forças armadas são mais autônomas, elas existem para proteger o governo. Tá? E aqui, no socialismo, o governo promove a proteção total. Então, as forças armadas são o governo. E os cidadãos têm uma vida mais restrita
porque o governo ele centraliza mais o poder nas suas mãos. Tá? Como funciona a questão do pagamento, dinheiro? Os trabalhadores no capitalismo são pagos como força de trabalho. Trabalhou uma quantidade de horas, tu ganha por aquilo que tu trabalhou. Tá? E o restante vai para o capitalista. É o que Marx questionava, a questão da mais-valia. Para fazer um celular, quantas horas o trabalhador está realizando? Será que ele ganha realmente o que ele deveria ganhar por estar realizando essa tarefa? Karl Marx trabalha com isso no sentido da mais-valia. Já no socialismo, os trabalhadores participam da produção total e são pagos com base no trabalho que socializaram. Então, é dividido, é fracionado. Não é que um ganha mais que o outro, é mais padrão. Isso vai estimular o quê? Horas de trabalho. No capitalismo, o dia útil é mais longo para aumentar o excedente de mão de obra. Isso também reduz a necessidade de contratar. Eu tenho menos pessoas trabalhando mais horas por dia, porque quanto mais trabalhar, eu mais ganho. Então, eu aumento a concorrência entre a mão de obra. Já no socialismo, não. O trabalho ele é mais universal. Tu trabalha um número menor de horas, tu tem turnos menores, para que mais pessoas estejam empregadas. Ganham menos, mas eu emprego mais pessoas. O governo intervém nisso. Aí está bem diferente do capitalismo. Vantagens e desvantagens. Vantagens. O capitalismo é tudo baseado na escolha do consumidor, do produto, da concorrência. Então, se trabalha muito a frustração do consumidor, estimular o consumidor a trocar o produto. Eu tenho o iPhone 7, mas eu quero o 10. Então, eu vou lançando esses produtos para estimular o consumidor. Tá? O consumidor ele é escolhido por faixa de renda. Tá? E se ele não tem aquela renda, ele vai trabalhar até adquirir aquele produto que ele quer. Tá? O capitalismo tem toda uma eficiência econômica. Né? Ele também trabalha com crescimento e expansão da economia. O Estado intervém menos, é mais liberal. O Estado acaba só sendo um cobrador de impostos e realizando alguns bens sociais importantes, como saúde e educação, em parte. Né? Já no socialismo, as vantagens são as necessidades são atendidas, necessidades. O básico, todo mundo tem o básico. Ninguém fica sem o básico. Educação, saúde, tudo é o governo que promove. Né? As mercadorias elas têm uma mobilização, ou seja, quase que não se alteram. Tá? Todo mundo tem praticamente a mesma coisa. Isso gera mais igualdade entre as pessoas. Ou se pensava que geraria. Nós temos também no capitalismo monopólio de poder, há grupos que se unem para deter o mercado. Mercado celular, eu tenho grupos que se unem, mas eu tenho a concorrência também. Tá? Mas eu tenho grupos que se unem para dominar um determinado mercado. Há mais desigualdade, porque a pessoa vai comprar conforme ela ganhar, a renda dela. Então, quanto mais ela ganhar, mais ela compra. Se ela não tem condições de comprar, ela vai ficando para trás. Ela ganha menos, vai ficando para trás. Há maior recessão e desemprego, porque é um mercado muito competitivo e o sistema capitalista ele vive de ciclos. Ascensão em determinados momentos, em determinados setores. Ascensão da venda de imóveis. Tem um momento que isso excede, vende muito. Daqui a pouco a bolha estoura, tem recessão. Mas daqui a pouco vai ter ascensão de venda de veículos e assim por diante. O capitalismo é muito cíclico. Tá? Já na desvantagem do socialismo, falha histórica, implantado na União Soviética, não deu certo a forma que foi implantado lá, mas a China hoje é uma grande bandeira comunista socialista. Eu questiono a China de se intitular comunista, porque para mim nós não tivemos nenhum país comunista ainda. Primeiro tem que passar pelo socialismo. O comunismo é comum, então não tem governo. A sociedade se autorregula quase como uma anarquia.
mas ela passa pelo socialismo. O socialismo é um trampolim para o comunismo. E eu não vejo a China como comunista. Vejo ela como uma social-democracia capitalista. Ela usa o capitalismo muito para poder manter o socialismo. Tá? Custa caro para o Estado manter toda essa estrutura e há menor inovação e crescimento porque não há concorrência entre o mercado. Tá? O uso da tecnologia no capitalismo se trabalha muito para substituir a mão de obra, para que todo o processo industrial seja mais eficiente e para que ele custe menos. Isso gera mais desemprego. Já no socialismo, a tecnologia de trabalho ela é menos empregada, né? Para que o trabalhador não seja substituído, porque o Estado tem que manter essas pessoas ativas e ganhando uma determinada renda. Então, eu não inovo tanto a tecnologia de mercado, mas eu inovo tecnologia bélica, tecnologia de controle, de fiscalização. Por outro lado, há uma inovação nisso, principalmente tecnologia bélica, né? E dentro do capitalismo, o controle dos meios de produção são controlados pelos capitalistas, pelos grupos econômicos, pelos bancos. O Estado, ele taxa impostos e arrecada impostos. Já no socialismo, todo meio de produção é controlado pelos trabalhadores, que os trabalhadores compreendem como o Estado. Os trabalhadores são o Estado dentro do comunismo. Tá? Então, aqui eu deixei, tem essa referência aqui, vocês poderão, então, conferir depois. Tá bom, gente? Era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se precisar, eu gero um linkzinho rápido aí. Tranquilo? Amanhã nos encontraremos, então. Tá? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí, anotem que amanhã a gente revê. Tá bom, gente? É bem simples. Tá? Tá. Então tá bom, era isso. Grande. Ô, Fabiano. Tá, para mim só marcar que horas vai ser mesmo amanhã? Amanhã, 9 horas. Agora eu não. 9. 9 horas. Tá bom. 9 horas. Obrigada.